Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que possamos estar todos unidos com o Mestre Jesus para mais uma reflexão dos seus ensinamentos. Nos fechando nossos olhos, agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar no Livro dos Espíritos. Hoje falaremos sobre a terceira ordem de espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Predominância, quais são os caracteres de um espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, relevam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que na sua comunicação traz um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Eu gostaria de chamar a atenção para o que eu estou detalhando aqui sobre as características dos espíritos imperfeitos. E vocês vão perceber que são as mesmas características que nós percebemos no planeta Terra. Somos um planeta imperfeito. Por que nós somos um planeta imperfeito? Que há tantas guerras, há tanta desordem, há tanta desigualdade social, há tantas doenças, porque somos um planeta imperfeito. Somos um planeta imperfeito porque somos constituídos por espíritos imperfeitos. A grande maioria, a maioria avassaladora do nosso planeta é constituída por espíritos imperfeitos. Percebam, predominância da matéria sobre o espírito. O que nós vemos hoje nas redes sociais? Nós vemos o tempo inteiro nas redes sociais, nos meios de comunicação, pessoas exaltando a questão da beleza, a questão da necessidade de manter um corpo bonito, de fazer plásticas, de fazer harmonização facial. Muitas vezes as pessoas perdem a vida fazendo plásticas, fazendo procedimentos agressivos com a intenção de ficar com o corpo bonito. Isso se caracteriza por a predominância da matéria sobre o espírito. A pessoa está mais preocupada com aquilo que o corpo dela aparenta do que com as características espirituais. Então a gente vai observando os caracteres do espírito imperfeito e a gente vai percebendo aí ao nosso redor por que sofremos tanto no planeta Terra. Propensão ao mal. Nós ficamos assustados ao assistir um programa jornalístico em nos darmos conta de que filhos matam os pais, às vezes até ficam com os pais mortos dentro de casa, passam por cima, vão a uma festa, largam lá os corpos dos pais dentro de casa. Filho matando os pais, pais matando filhos, padrasto. Nós estamos
percebendo que o mal predomina. Não que não haja o bem, mas o mal ainda é maioria, ainda é a predominância no planeta Terra. E, consequentemente, é predominância porque os espíritos são assim, sua grande maioria. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Ignorância. Primeiro a gente tem que entender que a ignorância nesse contexto tem uma conotação de ignorar. Ignorar o quê? Um saber de Cristo, um saber das leis morais, um saber do que é importante verdadeiramente, o que estamos fazendo aqui encarnados, qual é a finalidade da vida, qual que é o propósito espiritual, qual que é o propósito existencial. A grande maioria ignora que nós estamos aqui na Terra para um aprendizado e para nosso burilamento, ou seja, para o nosso aperfeiçoamento. Orgulho. A maioria das coisas ruins que acontecem no planeta Terra, das situações de discussões entre familiares, discussões no ambiente de trabalho, discussões entre o casal, no relacionamento, acontece por conta do orgulho, porque as pessoas não conseguem abrir mão daquilo que tem dentro de si, que é a ideia de superioridade em relação ao outro. Não aceita a ideia de deixar transparecer suas mazelas, deixar transparecer o seu atraso. Seguindo, egoísmo. A palavra egoísmo, ela é muito forte entre nós, espíritos imperfeitos que somos. Por quê? Porque nós vivemos de uma forma egocêntrica. O nosso ego está no centro das coisas, no centro do mundo. Primeiro para mim, depois para os meus e se sobrar alguma coisa para o próximo. Que não foi isso que Jesus nos ensinou. A amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas nós não somos assim. Amamos a nós mesmos, amamos os nossos e se sobrar alguma coisinha, a gente divide com o outro e faz isso muitas vezes por sentimento de culpa, com uma finalidade talvez de não ir para o inferno, porque ainda temos essa visão de céu e inferno, de fogo eterno. Então, por medo dos castigos, a gente acaba fazendo uma coisinha ou outra para amenizar a nossa consciência. Todas as más paixões que lhe seguem, além da ignorância, do orgulho, do egoísmo, a irritabilidade, o sentimento de vingança, a inveja, todos esses sentimentos, eles estão inclusos nas más paixões, naquilo que arrasta. Porque, como nós falamos no início, a matéria predomina sobre o espírito e a matéria é extremamente atrasada. Para quem vive mais para a matéria do que para o espírito, estará muito mais inclinado às más paixões. Tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Muitas vezes vão aos templos religiosos, muitas vezes leem livros espíritas, muitas vezes seguem um credo. Tem a noção, desde a época da Idade da Pedra, de que existe um ser supremo, de que exista um Criador, mas não segue os seus preceitos por não compreendê-lo, porque ainda entende Deus como um ser antropomórfico, como um ser, como um velhinho que está entre as nuvens. Não consegue entender Deus numa dimensão maior, como Criador que criou o planeta Terra. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós tocamos foi criação divina, o universo, as galáxias. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais leviandade. O mal aqui não significa, em alguns espíritos, que existe a vontade de ser mal, né? O desejo maldoso, mas existe algo leviano, que seria irresponsabilidade. Faz as coisas de forma autômata, ou seja, de forma automática,
nem presta atenção no que está fazendo, nem entende o propósito daquilo, vai à igreja, ou vai ao centro, ou vai ao templo, ou vai ao terreiro, ou vai em qualquer segmento com a ideia de que, poxa, eu preciso seguir alguma coisa. Mas o principal, que é a reforma íntima, a mudança pessoal, não faz, né? Trata de forma leviana os mandamentos, o que Jesus nos trouxe, o conceito de bem, do bem, das coisas virtuosas da vida. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Como eu disse, de forma leviana, não fazem nem o bem nem o mal, mas de forma irresponsável vão vivendo por viver, vivendo sem prestar atenção qual é o propósito existencial. E aí nós vamos empurrando esse planeta para isso que a gente está vendo, guerras para tudo quanto é lado, fome, discórdia, levando os nossos recursos, o homem levando os nossos recursos naturais à exaustão devido à nossa leviandade. E existem aqueles que realmente se comprazem ao mal, ficam satisfeitos com a ideia de praticar o mal, ainda tem uma ingenuidade de fazer rituais maléficos para fazer o mal para o outro. Esses rituais, eles não irão funcionar se a outra pessoa estiver numa sintonia superior. Mas se ela estiver numa sintonia tão baixa quanto aquela pessoa que tem uma espiritualidade infantilizada, ela realmente vai receber aquelas farpas espirituais que vêm naquele ritual, porque a força do pensamento é muito grande. Então tem sim espíritos que se aproximam de médiuns com a finalidade de exercer o mal mesmo. São maus e influenciam aqueles encarnados que também têm a sintonia do mal e saem praticando o mal, tanto os encarnados como os desencarnados. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. A gente já teve aí na nossa história, como por exemplo o caso de Hitler, que era extremamente inteligente, de outros tiranos, que aliaram a inteligência a um instinto de maldade perverso e de uma forma maliciosa conduziu toda a nação da Alemanha e do mundo, inclusive conduziu alguns países na direção de uma guerra. Né? Na realidade, a Segunda Guerra Mundial aconteceu devido a toda uma malícia, toda a inteligência de Hitler, que empurrou a Alemanha para a guerra e arrastou outras nações para aquilo que foi um massacre na humanidade. Mas qualquer que seja o desenvolvimento intelectual de suas ideias, são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. São sentimentos sempre levados para a maldade, sempre são induzidos, né? Se orientam, se alimentam da maldade, sintonizam com espíritos imperfeitos e ficam se retroalimentando, né? Se retroalimentam do mal. O encarnado com o desencarnado, eles ficam nessa ligação, fazendo mal e ainda às vezes por séculos, infelizmente. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Aqui está falando das manifestações mediúnicas. Então, se você estiver num ambiente, num templo religioso, em que o espírito que for se manifestar tiver uma linguagem carregada de palavras de baixo calão, que seja agressivo, que traga maldade naquilo que está falando, haja de forma tirana, provavelmente é um espírito da terceira ordem, é um espírito imperfeito. Então tome cuidado com essas manifestações, com essas comunicações, porque você pode estar caindo numa armadilha. Todo espírito que nas suas comunicações traz um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem, como eu acabei de falar. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Então, cuidado com aquilo que pensamos, cuidado com aquilo que fazemos,
porque iremos nos alinhar com espíritos da terceira ordem. A gente vai analisando sobre uma ótica, né, de espíritos imperfeitos. Então, a primeira coisa que vem à mente é imaginar irmãos que são inferiores e que a gente acaba julgando. Vamos lembrar que também somos imperfeitos. Também estamos num caminho de evolução. Então, procurar refletir sobre os meus maus pensamentos, sobre o meu egoísmo, sobre o meu orgulho, porque isso também me torna imperfeito. Estamos todos numa jornada de evolução. Vamos sim todos evoluir e nos tornar espíritos melhores. Mas lembrar que também já estivemos na posição de bem inferiores. Então tomar muito cuidado com o julgamento, com a maledicência e procurar transformar o nosso orgulho, transformar as nossas más tendências em pensamentos mais positivos, pensamentos de fraternidade, de caridade, ser um instrumento de Jesus, sempre procurando auxiliar o próximo e não julgando. Nós temos, infelizmente, imperfeitos que somos, estar sempre julgando e sempre nos sentindo superiores. Então, nesta categoria que está sendo refletido, não vamos colocar também esses irmãos como espíritos imperfeitos, vamos se achar que estamos ou que somos superiores a eles. Também estamos numa jornada de buscar evolução, de buscar nos melhorar, sempre vigiando os nossos pensamentos, sempre procurando transformar nossas más tendências, trabalhar essa questão do orgulho, do egoísmo, enxergar o outro como um irmão não inferior, mas um irmão de jornada, que está ali no mesmo caminho de evolução, no mesmo caminho, um degrau abaixo, no mesmo degrau, ou está um degrau acima, mas sempre buscar nos melhorar. É importante entender que o planeta Terra é um planeta em que predomina espíritos dessa terceira ordem. Estamos todos dentro dessa categoria. No decorrer do dia, muitas vezes nós oscilamos nessa categoria de um pouco mais elevado ou menos elevado, dependendo daquilo que a gente está alimentando. Como que a gente consegue começar a se descolar dessa ordem de imperfeição? Nós vamos descolando dessa ordem de imperfeição quando nós nos esforçamos. A diferença aí, que está até caracterizada pelos espíritos imperfeitos, tá bem ali detalhado. Existem os espíritos que não fazem nem o bem e nem o mal. Eles são praticamente caracterizados como espíritos neutros. Mas não basta não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Porque a minha falta de iniciativa estaciona a minha evolução e atrapalha quem está do meu lado, quem está comigo na mesma família, no mesmo grupo. A minha estagnação, a minha inércia, a minha preguiça espiritual, a minha preguiça moral afeta outras pessoas. Então, eu preciso cuidar disso, porque estamos todos interligados, estamos todos conectados. Você tem um filho, você concebeu uma criança, e você simplesmente não se esforça em evoluir, você não se esforça em melhorar como pessoa. Como você vai educar essa criança? Essa criança é o futuro. É a criança que estará aqui, são as crianças que estarão dominando o planeta. É da nossa responsabilidade.
Então nós não podemos sentar na ideia de Deus irá me esperar. Eu tenho a eternidade para evoluir. Sim, mas quando eu trago uma criança para dentro do meu lar, quando eu recebo um espírito no meu ventre, na minha casa, como mãe ou como pai, e eu simplesmente cruzo os braços e não faço nada, nem para o meu melhoramento, e nem para explicar para o meu filho como que é a vida e o que ele está fazendo aqui na Terra, eu estou, além de estar sendo leviano e responsável comigo, eu estou sendo leviano e responsável com meu filho. Se eu tenho alguém sob a minha tutela no trabalho, alguém jovem, alguém ignorante que desconhece as leis divinas, que desconhece os propósitos existenciais, o que estamos fazendo aqui na Terra, e você tem conhecimento, mas você só lê, se informa e não passa para frente, e não ajuda seu semelhante com informação, você também está sendo leviano, está sendo um espírito neutro. Então não basta não fazer o mal, eu preciso praticar o bem. E ainda temos os espíritos dentro dessa mesma ordem, que é o que predomina no planeta Terra, arrastados pela matéria, que vivem aqui como se aqui fosse um grande parque de diversões, em que só tem como finalidade viver como se não houvesse amanhã. Só se vive uma vez, é uma ignorância. E isso vem atrapalhando a evolução do planeta. Todos estamos no caminho da evolução, todos estamos, a evolução não para. Mas nós podemos sim estagnar. E o planeta Terra está tendo uma chance de se transformar para um planeta de regeneração. Se continuarmos neutros, se continuarmos levianos com a nossa evolução, levianos com a educação dos nossos filhos, com a orientação e com a boa vontade, nós estamos ajudando o planeta Terra a ficar na situação que está. Então não adianta eu ficar indo para as redes sociais, criticar nos comentários, eu ficar assistindo o jornal e achar o fim do mundo, o planeta em que ponto está, em que patamar está, se eu mesmo não faço nada para me modificar. Eu faço parte da grande massa de espíritos encarnados que estão aqui na Terra. Eu estou tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, a gente hoje resolveu fazer a vibração com um tema sobre os espíritos imperfeitos, para a gente ter bem em mente que quando a gente se sente, estou sendo atormentado provavelmente por um espírito imperfeito, mas porque eu estou tendo atitudes imperfeitas, eu estou tendo atitudes levianas, e isso faz com que eu atraia para perto de mim espíritos menos felizes, espíritos atrasados. Então eu não sou vítima, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas atitudes e pela vibração em que eu estou e que eu deixo a minha família também. Estamos todos interligados, né? Sim. Tudo está em tudo. Vamos aproveitar agora que estamos todos interligados. Vamos fechando nossos olhos e vamos nos unir com o Mestre Jesus para doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos doar energias de paz, de harmonia aos países que se encontram em conflitos. Vibremos pelos irmãos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, que nessa semana de frio não tem um teto para se proteger, não tem cobertores, roupas quentes. Vibremos pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, que choram a perda do ente querido, que sofrem com problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desrespeito entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades,
pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em fé, em perseverança, em muita luz. Vibremos pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, envolvendo esses irmãos em energias de fé, de perseverança, de muita luz. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, proteção de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que esta energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, que ao bebermos desta água, possamos nos fortalecer, possamos curar nossas enfermidades, que elas nos auxiliem a transformar nossas más tendências de espíritos impuros e nos transformar em espíritos de luz, espíritos trabalhadores da Tua seara, Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos fazer a prece da oração de São Francisco de Assis, um espírito extremamente evoluído, possamos seguir os seus preceitos para tentar evoluir. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão, meus queridos, por nos acompanhar na página Aura Vibração Espiritual. Estamos cada vez com mais seguidores, continue nos seguindo, compartilhando tanto no Facebook como no nosso canal no YouTube. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Até a próxima semana. Lindos.